programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Convido para lermos a palavra de Deus para a nossa edificação, texto que se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 73, versículo 1, que nos diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Versículo 11, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém. Querido irmão e amigo, encontramos esse salmo na palavra de Deus, escrito por Asaf. E aqui o salmista deixa muito claro que Deus não coloca em aperto as pessoas. As pessoas fazem as suas escolhas. E ele havia feito a escolha de servir a Deus. O salmista diz aqui que ele havia escolhido andar retamente, andar em santidade, adorar a Deus, andar no temor de Deus. Mas chamou-lhe a atenção a vida de outras pessoas. E ele então começa a observar que o ímpio, a pessoa injusta, como a corrupta, prosperava. E cada dia juntava mais dinheiro, não passava aperto, e quando morria, seus amigos chegavam, tudo se arrumava ali, e ele começou a ficar preocupado. Parece que tem algo errado.
parece que alguma coisa não vai bem. Se o ímpio prospera, se o injusto prospera, eu passo aperto, todo dia eu tenho aperto. E ele indagando, ele diz assim, que ele quase escorregou os pés do caminho do Senhor. Ele foi tentado, e quase ele se afasta de Deus, fazendo opção pela vida do mundo. Até o momento em que ele diz aqui que ele entrou no templo do Senhor. Então ele diz aqui, nos Salmos, ele diz assim: pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Não que necessariamente ele fosse uma pessoa invejosa, no sentido que nós conhecemos esta palavra, mas ele estava confuso, admirado de ver como aquelas pessoas prosperavam. E muitas pessoas hoje estão numa situação tão difícil, porque elas estão entendendo que quando eu prospero, dizem elas, quando a minha empresa vai bem, quando eu tenho um carro novo, quando o Lamborghini enfeita a minha sala da minha mansão, eu estou com Deus. E estar grande o número de pessoas que estão anunciando só prosperidade. A prosperidade pode ser uma bênção de Deus, e a prosperidade pode ser algo que a pessoa conseguiu, e a pessoa vai prosperando sem ter nenhum vínculo com Deus. Então o fato de a pessoa prosperar não significa que ela está com Deus, que ela está na presença de Deus. Pode significar até o contrário, ela está longe de Deus. Quantas pessoas em nosso país, nos dias atuais, estavam aí na mídia, aparecendo como pessoas de bem, libertadoras da nação, e de repente estão nas manchetes policiais, nos maiores escândalos de corrupção. Então aquela prosperidade, aquela aparência de prosperidade, era prosperidade real? Era Deus que estava dirigindo? Provou-se, e o salmista diz aqui que Deus mostrou para ele, mas não mostrou que apareceu escândalo de corrupção, coisa assim. Ele diz assim que ele entrou no templo, na casa do Senhor, e Deus fez ele compreender. Ele diz aqui: quando pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado. Ele estava perturbado. Como pode o ímpio prosperar, o injusto prosperar, o corrupto prosperar, e o justo passar os seus apertos? Aí ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O fim é que importa. Qual vai ser o seu fim? Essa é que é a pergunta que temos que fazer. Qual é o fim, ou qual será o fim da nossa vida? Quando nós terminarmos aqui, caixão não tem gaveta, ninguém vai levar riqueza daqui. Para que serve a prosperidade e a riqueza quando a pessoa vai para a eternidade? Não serve para nada. Os bens materiais são temporários. Desde que Deus criou o mundo, a mesma terra que hoje é de uma pessoa, já quantos donos tiveram ali? E ele é dono porque o dono anterior morreu, na maior parte dos casos. Quantos já passaram ali e partiram para a eternidade? A terra ficou e veio o herdeiro, depois vendeu para outro, e o outro foi embora e veio o herdeiro e vendeu para outro, e assim vai. Desta vida, ninguém pode levar nada de bens materiais. Só leva o amor a Deus.
Quando o homem ama a Deus sobre todas as coisas, quando ele entrega a sua vida a Deus, quando ele então passa a compreender o fim do ímpio, o fim do injusto, o fim daquele que se distancia de Deus, aquele que se dá riqueza, aquele que acha que porque ele é rico, ou porque ele é próspero, ou porque os seus bens aumentam, então está tudo certo. Porque o sábio Salomão escreveu dizendo: o dinheiro a tudo responde. Tudo, o povo do mundo tem um ditado dizendo que as pessoas têm, cada um tem um preço. Você também tem um preço. O preço da sua alma foi o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço da sua alma, mas Ele não te obriga a vir a estar seguindo o seu caminho santo. Ele convida, Ele pagou o preço para te resgatar, para que você não seja inserido no curso do mundo, acompanhando somente os ímpios, tendo inveja dos pecadores, tendo inveja daqueles que são abastados. Nós não temos nada contra a abastança, e se Deus permitiu alguém ser rico, que seja abençoado, é o nosso desejo. Mas o que o salmista enfatiza é que nada vale a prosperidade, os bens materiais, sem Deus na vida. E então, mesmo no aperto, na aflição, na dificuldade, quando a pessoa tem Deus na sua vida, ela parte deste mundo, ela vai estar no descanso eterno. Então diz aqui a palavra: certamente tu puseste, ou os puseste, esses que ele diz que ele estava pensando, como poderia ser tão prósperos, certamente tu os puseste em lugares escorregadios. A pessoa que vive com o coração na avareza, na riqueza, no pecado, no mundo, ele está num terreno escorregadio, ao ponto de resvalar o pé. E Deus então lhe cobra a demanda que Deus tem contra estas pessoas que não querem obedecer a sua palavra. Então ele diz assim: tu os lança em destruição. Que adianta ganhar o mundo inteiro, nos falou o Senhor Jesus, e perder a sua alma? Ser lançado em destruição, partir daqui sem segurança. Que adianta a pessoa ter muito dinheiro e falar: vocês fazem intercessão para mim de dia, depois faz de semana, depois faz de ano, depois faz de decênio, depois faz de século, e põe meu nome na praça, põe o nome na rua, e escreve livro em memória de mim, põe a minha coroa no museu e a minha espada em exposição, e põe. O que adianta? Vai continuar aqui. E do outro lado? Lá não tem praça para pôr nome de ninguém. Lá tem uma praça maravilhosa, mas já tem o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E lá tem um rio, mas já tem o nome, chama Rio da Vida. Já tem nome. Mas aqueles que aqui partem, devem partir tendo o nome escrito no livro da vida. Isso é suficiente. Não importa se a vida é difícil, não importa se você tem passado agruras, se você tem ido para a fila, se alguém não tem te atendido, se o mundo tem te desprezado. Você tem que saber se você tem sido recebido por Jesus Cristo, entregando a Ele a sua vida, e Ele tem lhe abraçado através da cruz, através do sacrifício do Calvário. E então você tem feito o propósito de seguir as suas pisadas. Aí você está seguro. Ele diz aqui: quando cai desolação, quase no momento. Quantos com planos e querendo comprar mais uma mina de ouro e fazer, de repente cai em desolação, ou em vida, ou cai em desolação porque no momento do auge da sua fama, da sua prosperidade, a vida lhe é ceifada. E depois? O que a pessoa pode fazer? Lamentação de quem fica por quem partiu não salva ninguém. Pagar para a pessoa interceder não salva ninguém. Jesus intercedeu por nós gratuitamente. É o único intercessor, é o único intermediário. O homem cria muitos intermediários, homem, mulheres, enche de nome de mulheres intermediárias, mas Jesus é o único. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e o homem. O Deus feito homem é o único que faz a mediação. Então ele diz aqui: no momento cai em desolação, ficam totalmente consumidos de terrores. No momento, quando a morte chega e a pessoa vê que tudo que ela construiu
não vale nada, não tem valor nenhum. Ela não pode acrescentar um dia à sua vida, no momento que a morte chega. Então ela fica consumida de terrores, porque para onde vai, ela nesse momento tem a certeza de que não está salva por Jesus Cristo. Hoje as pessoas se iludem, como diz aqui, eles dizem, como Deus sabe? As pessoas acham que Deus está preocupado comigo, acham que Deus sabe o que eu estou fazendo. Outro dia uma pessoa ilustre, doutor, dizia para um irmão muito simples, que esteve diante dele, falou, rapaz, para com isso, nós somos pequenininhos, a gente não peca, quem peca são os grandes que pecam. Que ilusão que o inimigo planta no coração das pessoas. Mas por vezes pessoa instruída, pecam todos, a Bíblia diz assim, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas Deus estendeu a sua graça, o seu favor imerecido a todos quanto desejam ouvir a sua voz. E o salmista havia ouvido a voz do Senhor, mas de repente ele começou a ficar confuso. Se você que me assiste tem olhado para trás, olhado para os lados, olhado para o mundo, olhado para a prosperidade daqueles que se alongam de Deus, pare, entre na presença de Deus e veja que o fim daqueles que temem a Deus e andam no seu caminho é um fim de glória, de vida eterna, de gozo, de bênção, louvado seja o nome de Jesus. E o fim daqueles é um fim de tristeza, de tormento eterno. E aqui então diz a palavra do Senhor, a minha carne e o meu coração desfalecem. Pode desfalecer a carne, pode o coração tremer diante de tantas dificuldades e até de perseguições. Quantos verdadeiros servos de Deus foram perseguidos, jogados nas arenas, pelos religiosos. O povo de Deus sempre foi perseguido, não foi por tantas pessoas longe, é por aqueles que se diziam líderes das religiões. Esses eram os maiores perseguidores e continuarão sendo, porque não querem obedecer à verdade, então se opõem à verdade. Mas diz assim, a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Qual é a tua fortaleza? Qual é a tua força? Muitos, a sua força tem sido bens materiais. Essa fortaleza não é para sempre. Muitos se refugiam no pecado, muitos se refugiam nos vícios. Aonde você tem se refugiado? Qual tem sido a sua força para enfrentar a dificuldade? No momento em que o coração desfalece diante das agruras da vida, das vicissitudes da vida, das intempéries que o tempo traz, qual tem sido o seu amparo? O salmista diz assim, a minha porção para sempre é o Senhor. Deus é a minha fortaleza, louvado é o nome do Senhor. Ele quer ser a sua fortaleza. Deus ama a sua alma, Deus ama a sua vida, Deus ama você como está, e Ele quer ser, e Ele é fortaleza própria para você. É só você correr para entrar neste amparo glorioso, nesta fortaleza, que é uma fortaleza para esta vida, e é uma fortaleza para sempre, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Os que se alongam de Deus, os que se afastam de Deus, os que se dão à vida material, os que se dão ao pecado, os que vão encurtando a palavra de Deus, entrando para a desobediência, ele diz aqui, os que se alongam de ti perecerão. Quem não quer perecer não deve se afastar de Deus. E eles assim, tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. E quantos têm se apostatado? Encurtada a doutrina, encurtada a palavra, encurtada a obediência, pregado para
um povo que leva nome de cristão, mas que vive uma vida mundana, que não tem diferença nenhuma do mundo e que não vive libertação do pecado, mas vive uma vida nominalmente de cristão, mas é uma vida semelhante à vida de qualquer pessoa que está no mundo, que ainda não conheceu Jesus. E outros vivem se misturando a todo tipo de religião. Claro que respeito nós temos com todas as pessoas, mas misturar o caminho santo de Deus com o caminho do pecado, com o caminho da idolatria, com o caminho da vaidade, com o caminho que o mundo caminha desenfreadamente, isso não pode acontecer. E os que se apostatam, se desviam, diz a palavra, se afastam de Deus, estes perecerão. Mas aqueles que se aproximam de Deus, santificando, restaurando a sua vida pela palavra de Deus, estes alcançarão descanso celestial. Mas para mim, ele diz, bom é aproximar-me de Deus. Para Asaf, o bom era aproximar de Deus. Eu também penso assim. E você como pensa? É bom aproximar de Deus? Ou você também vai dizer, não, esse povo que vive aproximando-se de Deus é fanático, não precisa nada disso, aquilo era só para o tempo dos apóstolos. Como vai a sua decisão? Para mim, bom é aproximar-me de Deus. E como que aproxima de Deus? Obedecendo. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as tuas obras. Que você ponha confiança no Senhor para anunciar a obra do Senhor e não vá para a apostasia, não vá se distanciando, não vá encurtando, não vá diminuindo, mas vá cada dia acrescentando à sua vida a obediência da palavra do Senhor. Ele disse lá no 27, os que se alongam de ti perecerão. Nos lembra Jonas, no capítulo 2, no versículo de número 8, ele diz assim, os que observam, praticam, se dão às vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, e o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. A salvação vem do Senhor, e portanto, aqueles que se dão à vaidade perecerão. Mas, diz o profeta, eu oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Ofereça o seu sacrifício, não o sacrifício que o povo faz por aí, não o sacrifício de levar dinheiro, não é esse sacrifício que Deus está pedindo, isso é tudo conversa de homens. O sacrifício que Deus está pedindo é a renúncia do seu eu, a renúncia de si mesmo, a renúncia do mundo, do pecado, dos prazeres carnais, é a renúncia para dizer, eu não sou mais quem vive aqui, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e eu então vou andar nas pisadas do Senhor. É esse o sacrifício que o Senhor quer, o sacrifício de fé, de crer nele, renunciar ao mundo, de abraçá-lo, abraçando a sua palavra, para não observar vaidades vãs, para não se apostatar, para não se confundir com a riqueza que muitas pessoas acumulam, especialmente os que acumulam falando que Deus deu a prosperidade e cada dia se alonga da obediência da palavra de Deus. Não te deixe enganar, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e você possa enxergar como Asaf essa diferença e preferir aquilo que é perene, aquilo que é eterno, o descanso celestial que Jesus Cristo, nosso Senhor, preparou para todos aqueles que querem abraçá-lo e entrar na